Olá, bom dia! Terça-feira, 20 de julho, está começando mais um programa Sala Íntima, sempre exibido aqui pela TV Atalaia, Rede Record de Televisão. E como toda terça-feira, Sala Íntima promove um debate. E hoje o tema é sério, bastante grave, mas infelizmente é uma realidade. Falaremos sobre o aborto. Sala Íntima Debate está no ar. Agora sim, Sala Íntima no ar. E o tema de hoje é aborto, o nosso debate de toda terça-feira. O aborto é uma realidade incontestável na vida das mulheres do mundo inteiro. Ao longo de toda a história da humanidade, nas mais diversas sociedades e culturas primitivas ou civilizadas, as mulheres sempre praticaram e praticam o aborto. Hoje, em grande parte dos países, em todo o continente, o aborto é uma prática comum e é legalizado em várias circunstâncias. No Brasil, o aborto é considerado crime, exceto em duas situações: casos de estupro ou quando existe risco de vida materno. Já o Ministério Público reconhece o aborto como uma questão de saúde pública, uma vez que este representa a terceira causa de mortalidade materna, geralmente em mulheres jovens entre 15 e 24 anos. E eu quero agora apresentar os meus convidados para esse debate. Eu convidei o Dr. Carlos Alberto Santiago, especialista em ginecologia e obstetrícia. Convidei também a Maria, é um nome fictício, ela não quer mostrar o rosto, a gente respeita isso. Daqui a pouquinho vamos conversar com ela também. Mas, antes de mais nada, vamos assistir a esse vídeo. Você é contra ou a favor do aborto? Contra. 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 Totalmente contra. Você conhece alguém que já fez aborto? Diversas. Conheço. 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 Várias pessoas. Essa pessoa deveria ser presa? Pois é, depois desse vídeo que nós assistimos aí, eu quero conversar com a minha convidada Maria. Maria, bom dia. Bom dia, Suzana. Maria, o que você achou desse vídeo da campanha nacional contra o aborto? Qual a sua opinião sobre isso? Você que já passou por essa experiência. Bom, cada um tem a sua opinião, né? Cada pessoa é cada pessoa. Eu tive que fazer. Então, não tive jeito mesmo. Como é que foi a sua história? Você pode contar um pouquinho pra gente o que aconteceu com você? Olha, essa história da minha vida tem muitos anos. Eu era muito jovem e eu já nasci dentro de uma violência, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Meu pai tirou minha mãe de mim. Então, eu fui criada com as minhas tias. Eu não fui criada nem com a minha mãe, nem com meu pai. Então, eu acho que aí já é uma violência. Certo. E de repente, eu tive um namorado e engravidei. Morava com as minhas tias, o medo de ficar na rua, de não aceitar, porque antigamente, né, uma moça jovem, uma moça solteira, engravidar, era muito difícil. Você, na época, hoje tem 49 anos, na época você tinha que idade, Maria? 14, 15 anos. Muito menina, Muito mesmo. inexperiente, amedrontada. Exatamente. Pode continuar. Então, eu não tive muita opção. O medo de ficar na rua, porque morava com minhas tias. A tia que eu sentia que mais gostava de mim, tinha um bendito do marido que só vivia tentando me molestar, entendeu? Uhum. E eu tinha medo, se eu ficasse grávida, minhas tias poderiam não aceitar e eu ter que morar com essa outra tia, né? E eu ia parar onde, né? Eu ia parar, acho que no sentido figurado, na toca do lobo, porque eu amava a minha tia, eu sentia que ela me amava também, mas que o marido dela era desse jeito. Então, para mim ficar com as outras, para mim não ser mais solteira tão cedo, eu fui praticamente obrigada a fazer isso por medo,
por insegurança, por falta de experiência, por tudo isso. Por tudo isso. Agora, Maria, como é que foi essa experiência do aborto para você? Foi traumática? Foi difícil? O que aconteceu exatamente quando você abortou o seu filho? 14, 15 anos, a mulher é quase uma adolescente, não sabe de nada da vida, não sabe o que significa, não sabe o que vai passar. Então, é uma experiência triste, mas que infelizmente eu tive que passar e foi horrível. Você então não faria novos abortos se fossem necessários, né? Você não faria um novo aborto na sua vida? Dependendo da situação, sim, faria. Quer dizer que não foi tão traumático assim para você, né, Maria? Foi sim. E mesmo assim você faria de novo? Eu tô dizendo, dependendo da situação, o que está acontecendo muito hoje em dia, os pais engravidando suas filhas, os irmãos engravidando suas filhas. Então, nessa situação, eu faria de novo, né? Ah, sim, se fosse o caso. Ok. Né? Tá bom, então, Maria. Eu agora quero conversar com o doutor Carlos Alberto Santiago, que é ginecologista, especialista em obstetrícia, que convive com mulheres gestantes diariamente, que faz partos, realiza partos. Qual a sua visão, doutor Carlos, com relação ao ato abortivo? Bom, o ato abortivo, nós acabamos de ouvir, dona Maria, o ato abortivo sempre deixa um trauma. De qualquer maneira, de tudo, por exemplo, que um casal vai ter, de tudo que ele tem, independente de haver planejamento ou não, filho é o bem maior. Então, pode perder, e pode perder inúmeras coisas, pode ter inúmeras dificuldades na vida, mas vai conservar o filho como seu bem maior. Tanto é que muitas mulheres, ou mesmo casais, se desestruturam por conta da perda de um filho, nas condições mais variadas possíveis. A Maria era uma menina na ocasião, teve 1000 problemas, medo de contar para as tias, o namorado que não queria assumir, isso faz muitos anos e ela foi orientada para abortar, abortou. Mas existem as defensoras da prática abortiva, né, que lutam, inclusive, pela legalização do aborto, que, inclusive, já é legalizado em muitos países. O senhor acha que a mulher, alegando que as mulheres têm o direito de fazer o que bem desejarem com o seu próprio corpo, qual a sua opinião com relação a essa frase? Todo cidadão, todo ser humano, tem direito de fazer o que bem quiser com o seu corpo. Todo cidadão, ele tem direito de escolher o seu caminho. Todo cidadão é responsável pelo seu ato. Então, a sexualidade exercida, ela pode ter consequências. E ela, às vezes, tem consequências. Quando um ato ele é equivocado, você pode ter uma consequência grave. Quando um ato é equivocado, mas ele é leve, a consequência é leve. Então, o livre-arbítrio faz parte do indivíduo, faz parte do ser humano. Então, ele pode utilizar o seu corpo da forma que quiser, só que existem consequências. E essas consequências podem ter repercussões significativas agora, no momento, amanhã e no futuro mais distante. Agora, tem essa corrente que diz que a mulher é dona do seu próprio corpo e deve dispor como bem entender dele. Só que também tem a outra corrente contrária que diz que a partir do momento que ela gera uma criança, que ela está com uma criança no ventre, ela não é mais dona do próprio corpo, porque ela tem uma outra pessoa habitando ali. Na verdade, realmente é um assunto bastante complexo. A gente vai voltar com esse assunto no próximo bloco, logo depois do intervalo comercial. Sala Íntima volta já com debate sobre aborto. Até já.